Então, o que a gente vai fazer? A gente vai individualizar, né, a conduta de acordo com as características do paciente e com as características dos medicamentos. Então, só para a gente lembrar dessa história toda, né? Então, a liraglutida, ela é um agonista do receptor GLP-1. E, então, a liraglutida, ela vai exercer um efeito, né, sobre sobre o peso corporal, né, um efeito semelhante ao que o GLP-1 faz, né? Então, o GLP-1, que é um peptídeo secretado, né, no trato digestivo, ele vai agir estimulando a produção de insulina e inibindo a produção de glucagon lá no pâncreas, mas ele também age lá no sistema nervoso central, inibindo o apetite, né? E aumentando também o gasto energético. Então, beleza, a liraglutida vai agir como o GLP-1. E o orlistat? O orlistat, ele é um medicamento que age na luz intestinal, né? Ele é um medicamento que vai inibir a absorção das gorduras lá ao longo do trato digestivo, ao longo do intestino. Então, são mecanismos de ação bem diferentes, né? E a sibutramina é uma droga que vai inibir a recaptação, né, de serotonina, então vai ser uma droga que vai ter uma ação sacietógena, né, lá no sistema nervoso central. Beleza. E aí, dentre essas opções, como é que você vai escolher, né? Deixa eu só fazer um comentário sobre a combinação naltrexona-bupropiona, porque foi aprovada agora, e aí logo, né, num futuro muito próximo, vai estar no mercado também. Então, hoje, atualmente, você não teria como prescrever, o paciente não vai achar para comprar. Mas, nos próximos meses, aí, é bem provável que essa opção já vai existir. Então, essa combinação vai agir sobre o sistema nervoso central, né, inibindo o apetite. E esse medicamento, ele vai ser interessante para aquele paciente que tem um comportamento de compulsão, de ansiedade com compulsão alimentar, né? Pode ser interessante nesse contexto. Já os pacientes que têm um padrão alimentar, né, de uma alimentação rica em gorduras, eles podem se beneficiar muito do orlistat, né? Porque o orlistat é uma droga que inibe a absorção de gorduras na luz intestinal. Enquanto que a liraglutida vai ser um agente que, como vai agir como o GLP-1, ela vai ter uma eficácia, né, na perda de peso que é superior a essas outras opções, né? Por outro lado, quando a gente pensa em efeito adverso, você fala assim, mas qual que é o principal efeito colateral da liraglutida? A liraglutida pode dar náuseas, vômitos, né? Então, essa é a maior restrição, tem pacientes que não vão tolerar. Já o orlistat, por exemplo, ele é um medicamento que pode provocar diarreia, né, flatulência, pode ter eliminações, né, de gordura, às vezes até não percebidas. Isso daí vai depender da quantidade de gordura que o paciente ingere. Então, assim, essas informações sobre os mecanismos, né, e sobre os efeitos colaterais vão nos ajudando a selecionar, né, qual o melhor tratamento para cada paciente. Por exemplo, aquele paciente que tem constipação intestinal crônica, para ele pode ser bem interessante usar o orlistat, né? Enquanto que para aquele paciente que
desde que tolere bem, né, que não tenha uma intolerância aos efeitos de náuseas e vômitos, a liraglutida pode ser uma ótima alternativa, inclusive porque dentre essas 4 medicações, a liraglutida é aquela que tem maior eficácia em termos de perda de peso, né? Então, a gente tem uma perda aí de média, né, esperada com a liraglutida de 10% do peso corporal, enquanto que esses outros tratamentos, o orlistat, a sibutramina e a combinação naltrexona-bupropiona, costumam dar uma perda de peso média em torno de 5%, né? 5% ou no máximo 6, 7% do peso corporal, em média. Então, a eficácia da liraglutida é superior a dessas outras opções. Mas a gente também tem uma outra restrição da liraglutida, além da questão da tolerabilidade, por conta do efeito adverso. A outra restrição é a questão custo, né? Que é um medicamento mais caro do que as demais alternativas que a gente tem no mercado.